Graça e paz, amados e amadas, estamos no penúltimo capítulo de Deuteronômio, capítulo 33. E aqui nós vamos ver Moisés, ele abençoa o povo de Deus. Moisés aqui, ele está tomando como se ele fosse pai de todo o povo e vai abençoar tribo por tribo, vai falar para cada tribo. Lembra de Jacó? Jacó, antes de morrer também, ele abençoou seus filhos. E aí seus filhos agora, eles se originaram aqui, o quê? As tribos de Israel. E Moisés começa então a transmitir essa bênção para o povo de Israel. E Moisés já diz no versículo 2 que o eterno Deus, veio dos Sinais e lhes alvoreceu. Então, a lei que foi trazida lá no Sinai é como se fosse um alvorecer, um resplandecer, e chegou com tudo isso dezenas de milhares de anjos de santidade. Então aqui está elevando tudo aquilo que o Senhor falou a eles, que o próprio Deus eterno veio a eles para tornar eles o povo dele e ao mesmo tempo dar uma constituição, a forma que esse povo deveria viver, as leis, Então diz aqui o versículo 3, na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão sobre a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. Então ele está falando assim, nós, o teu povo, nós prostramos aos teus pés e amamos a sua palavra. E a Torá, que o próprio Deus nos comunicou, essa Torá, nós o quê? Estamos falando para reis, para os cabeças das tribos, para que haja paz em Israel. E aqui no versículo 6 ele já começa a falar sobre Ruben. Ruben é o primogênito de Jacó. Então a tribo de Ruben, lembra que Ruben ele acabou coabitando com Bila, que era concubina do seu pai? Por isso Ruben, ele acabou perdendo aquela bênção do pai como deveria ter o primogênito. E olha aqui o que Moisés diz a Ruben. Ruben, e não morrerá, ainda que sejam pouco os seus homens. Porque Ruben, ele nunca teve uma expressão grande de tribo, mas assim está dizendo, mas você não vai morrer, mesmo que seja pouco os seus homens. Você não vai ter aquela força, aquela vitalidade que você deveria ter, devido você ter pecado, mas você vai permanecer. E agora o versículo 7 vai falar sobre a tribo de Judá. Então vai falar sobre, ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traze-a de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos pelejas por ele, e se tu todo auxílio contra os inimigos. Veja só, no deserto, a tribo de Judá, ela tinha o símbolo do leão, Tem o símbolo do leão, porque foi ali, Jacó também falou isso. E a tribo de Judá, ela era a primeira a sair, quando o povo saía em marcha. Então, se houvesse um ataque, eles estariam mais vulneráveis. E depois nós vamos ver que Davi veio da tribo de Judá, os reis vieram daqui da tribo de Judá. E essa tribo, então, é que sempre saía à luta primeiro. E quem veio no Novo Testamento da tribo de Judá? Jesus. E Jesus lutou a maior luta por nós. Qual foi a luta? A luta do pecado, de esmagar a serpente debaixo dos seus pés e hoje nos levar de volta a Deus. Então, aqui está falando sobre Judá em relação à guerra, deles poderem voltar da guerra, tá? Depois vai falar da bênção de Levi. Levi, eles foram escolhidos para serem os sacerdotes. Por que eles foram escolhidos para ser sacerdotes? Porque lá quando o povo adorou o bezerro de ouro, a tribo que não se colocou do lado daquela forma de adoração, quando Moisés falou, foi a tribo de Levi. Então, eles ganharam essa porção de ser sacerdotes. E o sumo sacerdote, ele usava um colete, que no colete tinha duas pedras. Uma pedra era urim e uma pedra era tumim. A pedra urim
ela em hebraico quer dizer luzes e tumim, perfeição. Então, quando eles tinham algo muito difícil para decidir, não sabiam qual caminho a tomar, o que havia? Eles iam consultar o Senhor por meio dessas pedras que estavam no peitoral do sacerdote. Não se sabe até hoje como que era essa consulta, como que o Senhor respondia para eles. Independente de como acontecia o retorno do Urim e Tumim pelo falar do Senhor, o importante é que eles consultavam ao Senhor. E o Senhor aqui, e Moisés diz no versículo 11, abençoa ao Senhor todos os esforços da tribo de Levi e faze com que ele seja cada vez mais forte, que todas as obras das mãos dele sejam agradáveis a ti, e que essa também possa ser nossa oração, né? Que todas as obras das nossas mãos possam ser agradáveis ao nosso Deus, que possamos consultar toda hora mediante o que nós vamos fazer, as escolhas que nós vamos fazer, que possamos consultar o Senhor, porque hoje o Senhor nos chama para ser reino de sacerdotes. Então, esse reino de sacerdote, por qual era a função do sacerdote antes? Era o quê? Fazer a comunicação do homem com Deus. E hoje nós podemos o quê? Falar direto com o Senhor. E nós podemos levar as pessoas a conhecerem o Senhor por meio de nós, sendo nós sacerdote. E assim nós devemos consultar o Senhor toda hora no nosso coração. Qual o caminho, decisões e o que fazer. E aqui no versículo 12 vai estar falando sobre a tribo de Benjamim. Benjamim faz parte da tribo que Raquel, esposa de Jacó, teve 2 filhos, José e Benjamim era o caçula. E Benjamim, mais para frente nós vamos ver que depois vai ser o que? Aonde vai ficar Jerusalém. Então diz aqui, ó, sobre Benjamim derramou sua bênção, declarando: o amado de Yahvé habitará seguro com ele. Por quê? Vai ter lá Jerusalém, tá vendo? Todo dia o Eterno o protegerá e Benjamim descansará nos seus braços paternos. Então você vê que ali Jerusalém, por mais guerra que tenha, tudo, o Senhor está preservando e está protegendo. Agora de José, falando de José, olha só, de José vai do versículo 13 ao versículo 17. Olha, está falando que a terra dele vai ser bendita e que sobre a terra vai dar o que for mais de excelente, vai ter orvalhos, vai ter fruto, vai ter uma colheita abundante, vai ter generosos alteiros, os frutos vão ser excelentes e fala assim, e tem força como um touro e os sinais de glória poderosos. Então, nós temos aqui o que? Quem representava José nesse momento? 2 tribos, Efraim e Manassés. Então, essa bênção estava caindo sobre Efraim e Manassés. José quer dizer ramo frutífero, né? Então, ali aonde ele estava, o Senhor estava com José, lembra? Era na prisão, José governava ali na prisão. Então, José, aonde ele estava, ele não via a condição, mas ele ali tomava posição. Então, nós temos que, cada momento, tomar posição na nossa vida. Ele nos ensina muito isso. E no versículo 18 vai falar sobre Zebulon. Zebulon ficava à beira-mar, então ele tinha muito poderio marítimo. Então, está falando que as viagens dele marítimas vão ser assim, excelentes, né? E Isacar tinha também tendas e habitavam em tendas, e ali a parte de cidades deles também ia ser valorosa. E diz que eles vão convocar os povos e vão oferecer sacrifícios legítimos vindo da onde? Do mar e dos tesouros da praia. Então eles vão fazer muito cultivo das riquezas que há no mar e dos tesouros que há na praia. Gade vai ser bem-aventurado que coopera com a ampliação. Quem coopera com a amplidão de Gade vai ser bem-aventurado. No capítulo 20, no versículo 22, fala que é como um filhote de leão que vem saltando desde Bezá. Então, é rápido, vê presa fácil, né? Isso aí é um versículo comentando sobre Dan. Naftali
Fala que vai ter fartura de graça e dos benefícios do Senhor, está repleto de suas bênçãos. Depois vai falar de Asser, que vai ser bem-aventurado seja Asser entre os filhos de Jacó. E deles vai ter o ferro, o bronze e as trancas das tuas portas. Permanece a tua força e a paz com os teus muitos dias. Eles vão estar muito na parte de guerra, mas eles vão ter o quê? A proteção do Senhor. Interessante que para cada tribo existe uma bênção específica. Então, o que nós vemos hoje? Para cada um de nós, o Senhor nos deu forma de nós vivermos, viver sempre por princípio, claro, mas cada um de nós, o Senhor deu talentos, deu coisas para nós vivermos, lugares diferentes, famílias diferentes, mas saiba, aonde o Senhor colocou você, Ele quer que você seja o quê? Próspero dentro da onde o Senhor te colocou. Ele quer que você seja bem-aventurado dentro da onde que o Senhor colocou. Então, não vamos ficar olhando para outra tribo e ver o que foi a bênção daquela outra tribo e ficar olhando para nós e querendo a bênção da outra. Pelo contrário, vamos olhar para a bênção que o Senhor deu na nossa vida e glorificar o Senhor. Agora aqui já terminaram as tribos, né? De falar, que foi Asser, foi a última aqui. Depois falar aqui no versículo 26, não existe ninguém como Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. Veja, Israel até hoje, gente, o povo judeu, ele é uma minoria, e eles detêm 55% da riqueza. Eles têm muito assim, aonde eles colocam a mão, eles prosperam. Então essa bênção ainda está sobre o povo de Israel. O Senhor tem guardado esse povo pela mão dele, né? Mesmo esse povo não tendo honrado o Senhor até hoje, não tendo dado glórias e adoração a Deus, porque não é todo judeu que crê e que tem esse coração aberto totalmente para Deus, tá? Mas de uma certa forma eles guardam os princípios do Senhor. E os princípios é uma maneira de prosperar. Nós temos que ter princípios. Prosperidade está em cima de princípios, né? E aqui no 27 fala assim, ó Deus eterno, o Deus eterno é o teu refúgio. Pega essa frase para você, o Deus eterno é o teu refúgio. E para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Os braços do Senhor estão te sustentando. E ele vai expulsar todos os adversários da tua presença. Somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. Somente nós, que somos do Senhor, podemos ter a paz de Cristo que excede todo entendimento dentro de nós. Lembre-se, você tem o Senhor aí dentro de você. Olha o que diz o último versículo. Como tu és bem-aventurado, ó Israel. Coloca o teu nome, como tu és bem-aventurado. Com quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro, a tua espada vencedora e gloriosa. Veja, o Senhor é o teu abrigo, minha amada, meu amado, o teu socorro e a tua espada, vencedora e gloriosa. Os teus adversários, eles vão se ajoelhar diante de ti e suplicarão misericórdia, e tu tomarás as tuas terras. Então hoje, não deixe que ninguém tome a terra do teu coração. Se existe algum inimigo aí no teu coração, se existe algum adversário no seu coração, vá e mande ele embora e permita que seu coração seja só do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.